Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Sou Adriano Costa e no vídeo de hoje, dando sequência às análises financeiras aí, aqueles fundos problemáticos com inadimplência, os mais famosos, né? Já falamos aí do DEVA11, do HCTR11, do VSLH11 e agora vamos falar do TORD11, quarto vídeo nessa sequência, tá? Então, fique conosco para você saber informações importantes aí, fazer uma análise aqui financeira, dois informes mensais, trimestrais, compartilhando aí com o relatório gerencial, né? E o desempenho aqui no mercado, tá? Então fique conosco. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa o seu like. É muito importante para a gente, tá? E é tudo de graça. E você ajuda muita gente que quer continuar nosso trabalho aqui no YouTube também. Eu vou deixar o informe trimestral para você baixar aí na descrição do vídeo, tá bom? Você acompanhar do que a gente falou aqui resumidamente, tá? E também o link do nosso grupo do Telegram. Vamos lá então aqui, informações do fundo do último dia 15, né? Último pregão, dia 15 de setembro de 2023. O fundo caiu, ó, só no dia 15, caiu 2,36%. Segue ainda em queda, né? Beirando aí agora a casa do R$ 1. E é o menor valor no último ano, aí, ó, dos últimos 12 meses, das últimas 52 semanas, o fundo encerrou no menor valor. Não é para menos, né? O fundo não distribui proventos aí desde março, segue capengando. A gente vai ver aqui que ele segue capengando aí com os resultados de caixa desde 2021, tá? A gente vai ver isso aqui nesse vídeo, nessa análise financeira mais detalhada, né? Uma análise mais detalhada dos números do TORD11. Tá? O último provento distribuído dele foi fevereiro e pagou no dia 14. Ele distribuiria 0,90 praticamente ali em relação ao preço de mercado, que lá ainda estava 5,57, né? Agora está menos da metade disso. E o fundo na época pagou 5 centavos por cota. Bom, a gente vai começar a falar do relatório gerencial. Tá? O último relatório gerencial foi de maio de 2023. Tá? É um fundo de 434 milhões de patrimônio líquido, ainda tem 104.500 cotistas. E a gente vê aqui que o valor patrimonial do fundo lá em maio estava em 12,39. Então o fundo está aí mais de 85% abaixo do seu valor patrimonial, o valor de mercado atual. Aqui o TORD ainda estava custando aqui no mercado R$ 4,07 lá em maio, né? Era apenas o segundo mês daquela sequência, daquele fato, né, lá de março, sob a inadimplência de algum grupo, do grupo, né, principalmente do grupo GPK aqui, que impactou muito o fundo. E a gente indo lá para uma análise da demonstração a regime de caixa, tá? Porque em fevereiro esse fundo, os fundos da R Capital, inclusive também da Hectare, que é a mesma coisa para mim, né? O regime passou a compartilhar os demonstrativos a regime de competência e a regime de caixa. Então, para o cotista, né, para ele saber a saúde financeira do fundo, a distribuição, se ela é sustentável ou não, a gente tem que analisar aqui o demonstrativo de caixa, tá? Então, ó, o fundo distribuiu o último em fevereiro, R$ 1.753.000 foi a distribuição de caixa. E o fundo já segue com acumulado negativo já há muito tempo, tá? A gente verifica aqui que no encerramento do segundo semestre, no semestre, o fundo encerrou positivo, uma variação de reserva de lucro de caixa positiva de 6.600.000, mas a gente vê que no acumulado, né, ou seja, pegando os períodos anteriores ao primeiro semestre de 2022, o fundo já seguia ali fazendo uma distribuição acima do seu resultado, encerrou com R$ 450.000 de caixa, né? Esse relatório aqui é na base 1.000. Tá? Então, R$ 450.000 negativo no acumulado de caixa, que esse acumulado, essa reserva aqui, é a diferença dos resultados de caixa e aquilo que o fundo distribui. Tá? Não é as disponibilidades do caixa apresentada no balanço. Aqui é só o resultado, fazendo batimento aqui o resultado, mês a mês, e ele estava com 450.000 negativo, apesar de no segundo semestre de 20, no primeiro semestre de 22 ter terminado positivo. A gente vê que no mês seguinte o fundo já fez uma distribuição que consumiu praticamente mais do que o resultado positivo encerrado no semestre de 22, no primeiro semestre. Né? E aí o fundo começou a ter resultados acumulados aqui negativos, consumindo o caixa do fundo, né?
as disponibilidades e encerrou o segundo semestre negativo em mais de 15 milhões de resultado acumulado a lucro de caixa. E aí então o fundo, né, já estava ali com problema de caixa já há muito tempo e entrou 23 distribuindo ainda assim, entrou janeiro, distribuiu menos do que o resultado. Na verdade, em janeiro é que ele teve um resultado de caixa positivo, né, distribuiu até menos do que o resultado, acumulou um pouquinho, né, diminuiu na verdade o negativo. E aí no mês seguinte já fez aquela barbaridade aqui de novo, né, distribuindo mais do que o resultado de caixa, indo para 15 milhões e 800 mil reais negativo. Mas ele encerrou a 17.200, porque o fundo segue pagando aqui as despesas, né? Teve até prejuízo aqui, né? Provavelmente em venda de FIIs, né? Teve aqui prejuízo, apesar que os FIIs que ele tem na carteira, basicamente só um que paga ali para ele rendimentos mensais, que é o Deva Fundo de Fundos, tá? A gente vai ver isso no detalhamento. Agora, grande questão aqui do Tord, né, é que ele começou a fazer investimentos pesados em equity. E a gente vai ver que dentro da carteira, né, depois a gente vai ver no informe também esse detalhamento. É um fundo que do IPCA é o principal, 91%, né? Tem na verdade tem muito CRI com riscos altíssimos em relação à distribuição do fluxo financeiro do CRI, 87% era da classe subordinada e mais 2,8% da classe mezanino. Essas daqui são as mais arriscadas em relação à distribuição do fluxo financeiro dos CRIs, então chegando a quase 90%. Daqui eu já não investiria no fundo só pela subordinação aqui, só pela classificação dos CRIs pela classe. Mas o fundo estava investindo muito em equities de loteamento, né? Então ele tem aqui uma carteira até pequena, em 78 milhões, né? Aí de CRIs. Tem aqui alguns imóveis na carteira, que pode ser inclusive execução de garantias de algum CRI aí que deve ter executado garantias, né? Apartamento Vila Jardim, e tá dois que estão em processo de venda já também, né? Ele tem essa carteira aqui de fundos imobiliários, que é maior que a posição da carteira de CRI, ó, 147 mil reais, o custo foi de 105. E aqui são os equities, que corresponde aí a 160 milhões dos investimentos que o fundo fez, né? E aqui tem dois apartamentos que foram vendidos, né? E está em processo de recebimento de valor. Então provavelmente isso aqui foi alguma garantia que o fundo teve em algum CRI, alguma garantia executada, né? Aqui é a carteira de CRI, né? Só um apanhado aqui para mostrar para vocês isso aqui, os equity, né? Os equities, se você for verificar aqui, tem investimentos pesados, mas o fundo nunca teve retorno nos equities. Inclusive esse está com muito problema aqui em relação à execução da obra, em relação ao custo da obra, a taxa de distratos. Então, muito complicado. Nunca recebeu aqui dividendos de nenhum deles. E esse é o grande problema, né? O fundo investia, mas não teve retorno. Então, era fatídico aí essa questão. Era um fato muito eminente, né? Essa questão da distribuição acima dos resultados. O fundo não ia ter mais fôlego financeiro, né? Então, quando a gente vai aqui para o informe trimestral, né? Informe trimestral encerrado ali em junho, né? Corresponde aí ao primeiro semestre de 2023. Então a gente vê aqui tudo que está lá no relatório certinho, né? Os fundos imobiliários. Aqui o DEVA, fundo de fundos, deve ser o único que está pagando provento para o fundo, o restante realmente não tem, não paga provento a princípio, né? O Serra Verde até chegou a pagar, mas não tem pago mais. E o padrão que a gente vê nos últimos vídeos que a gente fez análise financeira aí do Quarteto Fantástico é esse padrão de fundo aqui, ó. Eles investiam em mesmos fundos de fundo, inclusive, né? Principalmente da Hectare e da RR Capital. Então, muito direcionados os investimentos, carteira de CRI muito pequena e a carteira de Land Equities, né? A carteira aí de equities aqui, ó, 205 milhões encerrou o primeiro semestre de 2023. E aqui mais para baixo, a gente verifica como encerrou a situação de caixa do fundo, com pouco mais de 2 milhões de reais em caixa, né, investido maioria nesse fundo aqui, que é o fundo soberano, né, que é onde eles aplicam aí o caixa do fundo praticamente, né?
E mais para baixo, né, a gente vai verificar aqui dos números ali, dos resultados da distribuição relativa ao primeiro semestre, que o fundo, né, o que mata os fundos que distribuem acima do resultado é justamente consumir disponibilidades, né, fora do resultado. Né? O que a gente verifica é que somente no segundo semestre de 2023, né, o fundo fez uma distribuição aí mais que o dobro do seu resultado em apenas 2 meses, né, que distribuiu só janeiro e fevereiro, e nesses 2 meses distribuiu mais que o dobro do resultado do período. Né? Então, era o padrão que o fundo estava seguindo, não era sustentável com certeza, né? E quando a gente pega aqui o último informe, esse informe aqui publicado no último dia 15 de fevereiro, de setembro, né? Então recente aqui agora, o fundo encerrou com disponibilidades aqui de um pouco menos de 2 milhões de reais, 1.905. Tem aqui sim algumas parcelas a receber, mais para baixo aqui nas parcelas a receber, inclusive das inadimplências que estão no fundo, mas também da venda de imóveis, aqueles imóveis que eu mostrei lá, que estão a receber dentro do portfólio do fundo, né? De 2 apartamentos aqui, R$ 1.202.000 são os valores a receber também de CRI, R$ 1.246.000. Então, o fundo segue acumulando um caixa, uma disponibilidade, mas longe aí de estar saudável para fazer qualquer tipo de distribuição dentro da minha análise aqui, tá? O fundo ainda não recebe nada dos equities que investiu. A gente não vê recebimentos aqui de receitas dos equities que ele tem na carteira. Os CRIs aí, a maioria estão com inadimplências altíssimas, então o fundo realmente ainda está com pouquíssimas receitas aí. Praticamente as receitas que vão entrar aqui, que vai suprir o caixa agora, vão ser as receitas dessa venda desses imóveis, né? E também os dividendos aí do fundo DEVA 11 e alguns CRIs aí, pequenos CRIs que estão pagando em dia, mas realmente a carteira está muito comprometida do fundo, né? E enquanto aí o fundo realmente não resolver esses problemas de inadimplência, vai ficar muito complicado o fundo fazer qualquer tipo de distribuição pelo baixo caixa que ele apresenta hoje. Ok? Então segue aí o fundo, provavelmente vai chegar na casa de R$ 1, né? Não vai continuar sem pagar provento aí. Essa é a minha análise aqui do fundo, tá? Eu não tenho o TOR 11, tive lá em 2020 o TOR 11, naquele mesmo ano eu vendi mesmo o fundo, né? O fundo ainda custava ali 10, 11 reais, cheguei a vender ele a 11 reais no mercado, né? Tive sorte realmente, o fundo em 2021 já começou a distribuir disponibilidade, né? Resultados acima, caixa, distribuição acima dos resultados. E em 2020 eu já tinha me desfeito do fundo, porque eu tinha outros fundos de CRI, né? Então eu meio que me desfiz de alguns para poder equilibrar a carteira e foi uma boa venda, vamos dizer assim, né? Mas é isso aí. Se você tem alguma opinião sobre o TOR 11, a expectativa que você tem sobre ele, compartilhe com a gente nos comentários e coloque também nos comentários suas sugestões de vídeo. A gente vai fazer o possível aqui para atender vocês, ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.